Paz de Deus, meninas, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de Jean-Henri Lemoine, um dos compositores que fazem parte do estudo 36 do volume 1. Vamos conhecer um pouquinho? Senta que lá vem uma pequena história. Jean-Henri Lemoine nasceu em 21 de outubro de 1786 em Paris e faleceu em 18 de maio de 1854 com 64 anos de idade. Henri Lemoine foi um editor musical francês, compositor e professor de piano. Em 1772, Antoine Marcel Lemoine, pai de Henri, fundou uma editora musical em Paris. Foi compositor, violinista e professor de música, um músico talentoso que tocava na corte de Versalhes e mais tarde viola no Teatro de Monceau, irmão de Luís XV. Assim que abriu seu negócio, sob o signo de A Esperança, a fortuna sorriu para ele e para os seus numerosos contatos no mundo da música. Em 1810, foi ele quem publicou uma homenagem a Napoleão I, mas foi o filho mais novo de Antoine Jean-Henri Lemoine, conhecido como Henri, que o sucedeu em 1816. Henri foi um dos professores de piano mais renomados em Paris, tendo sido o primeiro na França a organizar aulas em grupo para motivar seus alunos de piano. Olha que coisa interessante, gente. Sob sua orientação, a editora, já reduto de celebridades musicais na época, tornou-se uma das maiores de Paris. Henri Lemoine publicou obras de Chopin e em 1844 adicionou ao seu catálogo o famoso Tratado de Orquestração de Berlioz. Para seus alunos, Henri escreveu um método e estudos para piano que ainda são usados hoje. Mais tarde, ele trabalhou com Fernando Carulli em um livro de teoria que se tornaria o Solfeggio dos Solfeggios, do qual 10 milhões de cópias foram impressas até hoje. Em 1850, 3 anos antes da sua morte, Henri Lemoine, agora cego, trouxe para o negócio seu filho Achille Lemoine, um pianista e professor de piano. Sob o espírito empreendedor de Achille, as instalações na rua Jean-Baptiste Pigalle 17 viram a adição de uma impressora com os mais recentes procedimentos litográficos e oficinas integradas para encobrimento de livros e gravuras. Em 1858, ele revolucionou o mundo da edição musical, oferecendo ao público uma série de edições claras e sem erros. Acrescentou à tradição pedagógica estabelecida pelos seus antecessores e concretizou-se com a famosa teoria da música de Tannhäuser, outro grande sucesso que ainda hoje é muito utilizado. Em 1885, Achille tornou seus 4 filhos editores associados, incluindo Henri Félicien et Léon, que com a morte de Achille em 1895, dirigia conjuntamente a empresa, agora renomeada Henri Lemoine e Companhia. Para melhorar ainda mais a divulgação de seus compositores, a editora Henri Lemoine inicia em 2000 sua própria gravadora, que se tornou independente em 2005, então, no mesmo ano, cria sua própria produção musical. Ao alargar as suas atividades, as edições Henri Lemoine mostram que, mais do que nunca, houve o mundo de hoje com a mente aberta para colocar a sua impressão duradoura nos herdeiros da música de amanhã. O futuro não luta contra o passado, mas dá-lhe uma nova vida, escreveu Maurax. Edições Henri Lemoine, orgulhoso do seu rico passado, agora se volta para o futuro com a mente aberta, ansiosa por estabelecer relações de confiança e proximidade com seus compositores. O seu catálogo atual é uma prova concreta da sua vitalidade em consonância com os novos tempos. As composições de Lemoine
são hoje geralmente consideradas sem importância. Seu método de piano e harmonia, no entanto, ainda são de muito interesse para os estudantes do instrumento. Ele compôs muitos estudos de todos os níveis. Lemoyne escreveu várias obras de educação musical, incluindo estudos infantis, uma extensa coleção de peças para piano chamada Bagatelas e Recriações Musicais. Seu método de estudo de piano ainda está em uso atualmente. Então, entre suas obras mais importantes, podemos citar os Estudos Infantis para Piano e Solfejo dos Solfejos, com 3 livros e 337 exercícios de canto. O que é mais interessante dessa história, além de sabermos um pouco mais da vida de Henry Lemoyne, foi também de saber que se passaram 7 gerações e eles continuam ativos ainda. Então, a família continua ativa nas edições musicais desde o início, desde que começou com o pai de Henry Lemoyne até hoje. Então, são 7 gerações trabalhando com música. Após mais de 200 anos da inauguração da editora Henry Lemoyne, essa editora ainda continua ativa. E como escreveu Maurax, o futuro não luta contra o passado, mas dá-lhe uma nova vida. Ou seja, eles estão sempre se reestruturando, sempre procurando coisas novas, se voltando para o futuro com uma mente aberta e restabelecendo relações de confiança e proximidade com seus compositores. E o seu catálogo atual é uma prova concreta da sua vitalidade em consonância com os novos tempos. É muito interessante até vocês conhecerem um pouco mais sobre a editora Henry Lemoyne. Procurem saber um pouco mais, entrem no site deles, tem coisas muito interessantes dentro desse site da editora Henry Lemoyne. Vale a pena conhecermos esse legado que Henry Lemoyne, que começou desde o pai dele, passou por ele e depois as próximas gerações, e está ativo até hoje. A bibliografia de Henry Lemoyne é pequena, pouca coisa para nós conhecermos da vida dele, porém ele deixou um legado muito importante e que está ativo até hoje. Então sempre vale a pena nós buscarmos um pouquinho mais da história dos compositores, porque sempre é um novo aprendizado, sempre é uma descoberta. Às vezes nós nem conhecemos tanto, não é um compositor tão conhecido, mas olha que história interessantíssima desse compositor e da sua família. Por isso que é importante nós sempre termos um pouquinho de conhecimento a mais, para que também possamos passar para nossas alunas. Se nossas alunas já têm esse interesse em conhecer um pouquinho mais sobre os compositores, é super importante que nós tenhamos realmente um pouquinho a mais do que falar sobre eles. Aqui está uma pequena história, um resumo, na verdade, da história de Jean-Henry Lemoyne. Espero que tenham gostado. Aguardem o próximo conteúdo.